São então da atividade plano cartesiano. A número 1. O que pedia na número 1? Localize os pares ordenados, tá? Esses pares aqui, lá no plano cartesiano. O que é o plano cartesiano? É o eixo Y, que é uma reta que fica na vertical, e o eixo X. Eles se encontram no ponto que dê origem 0 e 0, tá? Como eu tenho que representar esses pontos aqui, menos 9 e 4. Lembrando, o x e o y, sempre nessa ordem. Então, esse menos 9 vai sair do eixo x. O eixo x é o que fica na minha horizontal. Antes do zero são os negativos e depois do zero são os positivos. Então, o menos 9 vai encontrar quem? O número 4 no eixo y. Antes do zero, aqui no eixo y, antes do zero, são os negativos do y e depois do zero são os positivos do y. Então, o menos 9 vai encontrar o número 4. Aqui eu tenho meu par ordenado, o ponto menos 9 e 4. 8 e 3. 8 do x e 3 do y. O 8 está indo encontrar o 3 do y positivo. Ponto ali. 0 e menos 3. Quando um deles é 0, é porque fica em cima do eixo. Então, quem é 0? O x, porque é ele que vem primeiro. Então, esse ponto vai ficar em cima do eixo y no menos 3. Agora, o d, menos 4 e menos 9. Menos 4 do x, ó lá, o menos 4 do x vai encontrar o menos 9 do y. Aqui está o ponto. 8 e 0. Se 1 é 0, é porque vai ficar em cima do eixo de quem? Em cima do eixo x, porque quem é 0 é o y. Então, vai lá no eixo x, marca o número 8 e põe o ponto em cima do eixo, certo? Vamos lá na número 2. A número 2, em quais quadrantes estão localizados os pontos? Então, olha ali, ó, tá? Eu vou mostrar aqui no desenho. Vocês têm isso aqui. Em quais quadrantes estão localizados os pontos? Lembrando, primeiro quadrante, segundo quadrante, terceiro quadrante e quarto quadrante. Então, o ponto B está localizado no primeiro quadrante. O ponto A está localizado no terceiro quadrante. O ponto D e E está localizado no quarto quadrante. Já o ponto C, ele não fica em nenhum dos quadrantes, ele fica em cima do eixo X, tá? Agora, a número 3. A número 3. Qual par ordenado não está representado no plano cartesiano? Então, vamos lá, ó. O primeiro ponto é 3 e menos 4. 3 do X e menos 4 do Y. Tá ali ele, ó, esse pontinho aqui. 4 do X, vamos lá, 4 do X e menos 3 do Y. Tá aqui o pontinho também. Menos 8 e menos 9. Menos 8 do X, lá tá o menos 8 e menos 9 do Y. Tá o pontinho também. 8 do X e 9 do Y. Tá lá o pontinho também. Então, só pode ser a alternativa E. Este não está representado. Tá, agora número 4, volta pro caderno aqui. A 4 eu tinha que representar no plano cartesiano todos esses pontos que estão no item A e depois todos os pontos que estão no item B, tá? Então, vamos lá, ó. Plano cartesiano, o eixo X e o eixo Y, menos 1 do X e menos 2 do Y. Então, menos 1 do X, menos 2 do Y. 0 e 0 é a origem, é o ponto de encontro dos dois eixos. 1 e 2, 1 do X, 2 do Y. 2 e 4 e 3 e 6, representado no plano cartesiano. O B, o que eu tenho que representar? Estes pontos aqui. Então, menos 2 do X, 1 do Y. Menos 1 do X e 2 do Y. 0 e 3, um deles é 0, vai ficar em cima do eixo. Então, quem que é 0? O x, então vai ficar em cima do eixo y, em cima do número 3. 1 do x e 4 do y, certo? Número 5. Na número 5,
eu tinha que dizer aqueles pontos que estão lá representados, né, descritos entre os pontos aí. A, B, C, D, E, F, G, H, I. Eu tenho que dizer quais estão no eixo X, quais estão no eixo Y, quais são nos quadrantes ímpares e quais são nos quadrantes pares, tá? Então, eu representei todos. O A, 0 e 7. Onde é que tá o A? 0 do X, 7 do Y. Então, ele vai ficar lá em cima, ó, em cima do eixo Y. Esse ponto aqui, ele está em cima do eixo Y. Então, o A está no eixo Y. Já o B, 3 e 3. 3 do X, 3 do Y. Ele está no primeiro quadrante. O C, menos 2 e 0. Menos 2 do X e 0 do Y. Lembrando, quando um é 0, fica em cima do eixo. Em cima de qual eixo? Do X, porque quem zera é o Y, tá? Então, esse ponto está em cima do eixo X. Menos 1 e 1. Menos 1 do X e 1 do Y. Então, ele está no segundo quadrante. O E, raiz de 3 e 0. Raiz de 3, se eu for ver lá na calculadora, ó, raiz de 3 é um número aproximadamente 1,73. Então, ele fica entre 1 e 2. Ele é maior que 1, mas menor que 2. Raiz de 3 e 0. Raiz de 3 é o X e 0 o Y. Então, ele fica em cima do eixo X, tá? O E fica em cima do eixo X. O F, menos 4 do X e 4 do Y. Menos 4 do X e 4 do Y. O F fica no segundo quadrante. 0 e menos raiz de 2. Menos raiz de 2 é um número aproximadamente 1,41. Então, ele fica entre o menos 1 e o menos 2, porque ele é negativo, tá? Lá no eixo Y, como o X é 0, ele fica em cima do eixo Y. Ali tá o ponto G, ó. H, 1 meio e menos 1 meio. 1 meio é 0,5. Então, ele fica bem no meio entre o 0 e o 1, certo? Olha lá, ó. Bem no meio. E como é menos 1 meio, bem no meio ali, ó, entre o 0 e o menos 1. Aqui o ponto H fica no quarto quadrante. E o 0 e 0, ele fica tanto no eixo X quanto no eixo Y. Certo, pessoal?